Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza. Olá! Muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e na nossa série de hoje, Florais de Bar, vamos falar sobre erros. Erros. Quem nunca errou na vida, gente? Olha só, estamos todos aqui para aprender. Então, às vezes a gente erra feio, erra muito e o pior, não se perdoa. Tá? E esses florais vão servir para isso, ajudar você a se perdoar. Antes disso, dá um like se você gostou, compartilha, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos em primeira mão e inscreva-se no canal quem não se inscreveu ainda. Então, errar faz parte do nosso aprendizado. A criança, quando ela começa a andar, então ela levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E a gente acha até bonitinho, né? Porque e a gente vê o esforço e ela vai tentando e ela não se culpa por isso. Mas a gente, né, quando tem uma certa maturidade já, ou mesmo quando a gente é muito punido quando a gente é criança e a mãe e o pai fala que isso é errado, que isso é feio, que isso impõe muitos limites pra gente. E aí acaba, quando cresce, se tornando um adulto, né, frustrado, porque assim, eu vou fazer isso, mas é pecado, é errado, eu errei, eu pequei. Por exemplo, conheço uma pessoa que os pais eram muito rígidos, o pai, na verdade, era muito rígido quanto à educação religiosa. Então falou pro filho que jamais ele poderia ter relação, né, sexual antes do casamento. E como adolescente, tudo ele teve, né? Teve 2 esposas e 4 filhos. Mas assim, teve 2 esposas porque ele não consegue manter o casamento. E aí a segunda esposa dele, que a gente acabou se tornando amiga, ela me contou dela, foi muito frustrante viver com ele. Porque ele não aceita que ele tenha feito sexo antes de casar. Não, dá pra entender uma coisa dessa. Ele não se perdoa porque o pai colocou na cabeça que era pecado. Então ele casou sim, mas ele se sente frustrado. Então é brigas constantes. Não dá pra conviver. Tanto que já se separaram novamente. Acho que era a segunda ou a terceira vez que ela tentava e não conseguiu. Porque ele falou que ele começa a se cortar. Ele se corta. Porque para ele é pecado, é pecado, é pecado. Era pecado. Mesmo eles tendo casado agora no papel, na mente dele é pecado. Aí ele continua indo na igreja e agora é rigoroso, inclusive, mas ele tá trabalhando. Ele trabalhando é uma pessoa, em casa ele é outra, completamente diferente. É que o que o que o pai colocou na mente dele ficou muito forte gravado ali, né? Então eles se separaram, a esposa foi embora e tudo. A primeira agora tá querendo voltar, mas é uma excelente pessoa. Depois conhecendo bem, gente, é uma pessoa esforçada no trabalho, dinâmica, extrovertida, gosta de brincar, lida bem assim com as crianças, com as pessoas no geral. Assim, se comunica muito bem, mas no lar ele não consegue ser feliz, ele não consegue manter essa família. Por quê? Dentro dele existe este problema de eu errei. E é pior, ele acredita que vai pro inferno quando morrer. Ele vai pro inferno quando morrer porque ele fez sexo antes do casamento, olha só. E é difícil, ele vai ter que fazer um tratamento muito bom para poder, né, se livrar disso, porque ele não vai conseguir viver com ninguém assim.
Ele falou que já teve até uma sessão de hipnose aí que a pessoa tirou alguns traumas que ele tinha, uns 3 traumas. Aí ele tava contando pra mim. Só que eu acho que ele esqueceu de comentar esse outro, que ele não fala, né? E aí, pelo menos ele nunca falou pra mim, mas ele falou pra esposa. Então é isso. Então, errar, gente, pelo amor de Deus, fazer sexo antes do casamento hoje em dia é até tão comum, né? Então, como a pessoa pode não se perdoar e não viver, e quando está com uma pessoa que inclusive ama, fica tão frustrado, tão assim desesperado que começa a cortar, se machucar, se ferir a outra pessoa, mandar embora. Nossa, sei lá, a relação deles era muito frustrante até para quem vê assim de fora. Então era uma coisa assim muito estranha. E ele só, uma pessoa maravilhosa, vai entender, né? Então, erros, pessoas muito rigorosas, muito rígidas quanto a erro, que fica se apegando, ai, mas esse é pecado. Ah, eu também fui criada dentro da religião que tudo é pecado, gente. Eu, inclusive, a pior surra da minha vida, eu acho que eu nunca contei pra vocês, né? Foi por ter ido à igreja, né? A minha irmã, eu não vou contar a história toda, outro dia eu conto. Eu devia ter pavor de religião hoje. A minha irmã era mais velha, 3 anos a mais que eu. Então, na época, acho que ela devia ter uns 9 anos, eu devia ter uns 6. Não, 10, 11 anos por aí, né? E aí ela, né? Eu tinha menos. Ela falou, eu sempre costumava ir à igreja porque a gente tinha que ir, né? Era de família. Ou a gente ia no domingo de manhã ou sábado à noite. E aí ela falou, eu sempre via as pessoas indo na fila, pegando a hóstia e tal, mas eu não entendia o que era aquilo. E aí minha irmã falou assim, vamos na igreja hoje? Eu falei, vamos. A gente pediu pra nossa mãe e nós fomos. Ela falou, vamos lá, vamos comer aquelas bolachinhas gostosas. Olha a ideia da criança, bolachinha gostosa. E lá vou eu comer as bolachinhas. Eu falei, é mesmo, é gostosa? Eu falei, nunca comi, eu vejo sempre as pessoas indo, mas a gente era criança, né? Nós fomos. Então quando o pessoal tava na fila, a gente entrou na fila, o padre deu e a gente comeu, né? Chegou em casa, ai, toda feliz, gente, ai, tão feliz. Eu e a minha irmã, ai, comi aquelas bolachinhas gostosas, mãe, que dá na igreja, imagina. Gente, pra quê? Então a minha mãe era assim, rígida quanto à religião. Falou, vocês não podiam ter comido a hóstia porque vocês não fizeram a primeira comunhão. E aí bateu na gente. A gente dormiu apanhando e acordou apanhando. Olha só a história. Então, gente, na época, imagine a minha cabeça, né? Como é que não ficou? Porque eu achava assim que eu tinha cometido um erro muito grande, um crime, na verdade, porque tinha que ter feito a primeira comunhão, né? E durante algum tempo eu não me perdoava por isso, mesmo sendo criança ainda. Até que uma senhora que fazia catequese e o padre também falou que não tinha nada a ver, eu não tinha... eu não sabia, né? Eu era inocente quanto aquilo. Então, que eu podia sim fazer a primeira comunhão, porque minha mãe achava que nunca mais eu ia poder fazer a primeira comunhão, que eu nunca mais podia ir para a igreja, esse tipo de coisa. E aí ela falou, não, que eu podia sim. Aí eu fiz, né, a catequese, fiz o catecismo, fiz a primeira comunhão aos 11 anos e tal, tem até a foto e tal. Quer dizer, depois eu me perdoei, mas tem certas coisas que a gente faz na vida que ainda continua maquinando, assim, na nossa cabeça, né? E este trauma, como eu falei, podia ter me prejudicado de certa forma que eu odiasse a religião hoje em dia, né? Eu até gosto, eu acho que a religião é uma forma de levar as pessoas até Deus, de manter as pessoas no caminho certo. Quando as pessoas não têm religião, ou mesmo que não tenham alguma fé, alguma crença, elas se desviam muito. Mas tem ateus que também não acreditam em Deus, mas têm convicções sérias, firmes, dignas,
Então, não significa que ter religião também vai te levar para o céu ou para o melhor caminho, né? Não necessariamente. Hoje em dia, assim, quem me convida para religiões, eu tenho muitos amigos evangélicos de várias religiões, me convidando eu vou, gente. Embora eu acredite, eu frequento mais a Seishonoei, tem muitos amigos lá, né? Quem não conhece é uma filosofia de vida, geralmente falam, mas é uma religião também. E é mais espiritualista, as pessoas confundem com espírita. Também já fui espírita, acredito ainda no espiritismo. Assim, eu acredito vida após a morte, eu acredito nisso tudo. Então, para mim, é um complemento. As religiões, elas se completam e é como se fosse uma classe. Cada uma tá no seu nível, né? Então, as pessoas vão de acordo com a sua classe, né? Porque quando a gente está na primeira série, a gente aprende determinadas coisas na segunda, na terceira, aí vai para o ensino médio, fundamental, fica no fundamental, depois ensino médio, depois faculdade, depois pós, né? Depois mestrado, doutorado e assim vai. E as religiões seguem neste mesmo patamar. Eu acho que o entendimento da pessoa vai assim, mas eu não me apego mais a religião nenhuma. Não por esse trauma, como eu falei, mas sim por. Eu acho que as pessoas se apegam muito à religião e acabam distorcendo muitas coisas. Isso em todas elas. Não estou falando assim, é na Seishonoei, ou é na igreja católica, ou na evangélica. Eu acho que em todas. Então tem algumas distorções aí. O ensinamento, Deus é único, tá, é maravilhoso, mas assim, tem muitas coisas que eu não concordo, assim, mas não é no ensinamento em si, mas sim como as pessoas impõem, como as pessoas veem, que é diferente. Então eu não sou ateu ou ateia, na verdade, mas eu prefiro ficar fora assim de religião, dizer assim, eu pertenço a tal religião. Não, se me convidar eu vou, tô dentro. Se tiver algum convite aí, tem algumas inclusive que eu tenho curiosidade de conhecer, como a Rosa Cruzes, Rosa Cruzes, Hare Krishna, tenho vontade de conhecer. Então, o budismo eu nunca fui, embora eu leia muitos livros budistas, também eu nunca fui. Mas um dia a islâmica também não fui, tenho vontade de conhecer. Então é isso, mas vamos aos florais para erros. Florais para erros: chestnut, larch, pine, rockwater e willow. Então, a gente está escrito aqui do lado, anotem. Só podem fazer 6 combinações por vez. Tome 4 gotas 4 vezes ao dia, diretamente na boca ou no pouquinho de água. Você pode encontrar em farmácia de manipulação ou pela internet. Não tem contraindicação, você pode dar para bebê, para criança, para adolescente, para idoso, mesmo tomando medicamentos, tá? Então isso aí é mais para tirar aquela sensação de culpa da cabeça, de que você errou e fica com esse peso na consciência. Então esses florais vão te ajudar nisso, porque é complicado, você não consegue viver, às vezes você fica preso, amarrado, ancorado lá numa coisa que às vezes é tão boba, né? Imagine eu, né, fiquei assim alguns anos até eu fazer a primeira comunhão ancorada naquele erro, porque a minha mãe achava que eu tinha errado, tinha cometido um crime hediondo, né, horroroso, ter comido a hóstia antes de fazer a primeira comunhão. Então você vê, é absurdo, mas tem gente que fica presa nessas coisas, como eu falei do rapaz que não consegue ter um relacionamento saudável porque o pai dele falou que não pode, né, ter relação antes do casamento. Então esse tipo de coisa impede a gente de caminhar, de ir pra frente. E você acha ainda que é pior, né? Que você vai pro inferno. Que inferno nem existe, né? Porque o inferno é aqui agora e quando a gente faz. Então, assim como o paraíso também. Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou. E que sua vida seja realmente um paraíso livre de culpa e do medo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.